A paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início mais uma EBD em estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus da Congregação da Boa Esperança, Parnamirim, pastoreado pelo pastor Georgen Silva. Eu me chamo irmão Salomão, está comigo aqui o diácono Diego Moraes. Nós vamos comentar a lição de adulto, a lição do primeiro trimestre de 2024. Essa lição tão rica, tão maravilhosa. Antes de a gente começar a comentar, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, comente. É de suma importância a sua inscrição, o seu comentário, o seu like, porque o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim vai passando essa aula para outras pessoas. Assim, o Evangelho ele é proclamado aos quatro cantos da terra. A lição que nós vamos comentar, ela tem como tema principal, o tema central, que é o corpo de Cristo, a origem, a natureza e vocação da igreja no mundo. Essa lição tão boa, ela é comentada pelo pastor José Gonçalves. Ele é o comentarista da lição desse primeiro trimestre de 2024. Nós vamos ver sobre essa igreja, a igreja amada, a igreja criada por Deus, mesmo desde a fundação do século. A lição que nós vamos comentar é a lição de número 1, que tem como tema a origem da igreja. O textuário você vai encontrar em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, que diz assim: E disse Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A verdade prática nos diz assim: a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. O textuário, sempre digo que é a primeira base da lição. A segunda base da lição você vai encontrar na leitura bíblica em classe, que eu peço que você leia com os seus alunos, é importante porque é o que vai dar base ao estudo. Você vai encontrar em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo 1 e o versículo 2, e o versículo 37 e o versículo 38. É a segunda base da nossa lição. A lição ela tem 3 objetivos. Vou comentar sobre ele, que é importante, porque cada tópico ele vai explicar cada objetivo desse. O primeiro objetivo da lição é descrever a trajetória do povo de Deus na Bíblia e na história. O segundo objetivo nos diz assim: apresentar a igreja como criação divina. O terceiro é identificar a igreja como uma comunidade de salvos. A introdução, ou pequena parte da introdução, vai nos dizer assim que uma rápida leitura do Novo Testamento é suficiente para percebermos que a igreja é de fato o que importância ela tem, quer dizer, de fato que ela importância que ela tem. Quer dizer, para os apóstolos, que os primeiros cristãos, a igreja era relevante. Paulo, por exemplo, a expressão que Paulo usa, ele denominou como coluna e firmeza da verdade. Olha só, Pedro a chamou de geração eleita. Então, são expressões que Pedro usa, certo? E nessa lição, nós teremos que a Bíblia de fato revela, ou veremos que de fato a Bíblia revela sobre a igreja. Veremos que a eclesia, quer dizer, a igreja de Deus, longe de ser meramente uma associação de pessoas, é uma instituição divina. Foi criada por Deus. Foi Deus que a criou, certo? Por isso nós vamos ver ao longo desse trimestre falar sobre a igreja, a importância que ela tem, quem a criou, qual o objetivo que Deus a criou, certo? Tudo a gente vai ver isso nesse trimestre, irmão Diego. Exatamente. E no primeiro ponto dessa lição, nós vamos ver o povo de Deus na Bíblia e na história.
O primeiro ponto nós vamos ver no Antigo Testamento. Perceba logo de largada o cuidado do comentarista da lição ao usar o termo povo de Deus. Precisamos entender que o sentido no Antigo Testamento para a igreja que temos hoje era um pouco diferente, um pouco mais genérico. Lá no hebraico, o termo kahal é usado para descrever ajuntamento, congregação, arraial, povo, e é usado em vários episódios do Antigo Testamento. Aqui o comentarista da lição vai destacar alguns, na lei, em Deuteronômio 4:10, a reunião do povo é chamada de Kahal. Em 1 Samuel, nós vamos ver a narração do episódio de Davi e Golias, e a multidão que acompanhava o que acontecia é descrita como Kahal. Também vamos ver aqui a congregação em 1 Reis, 1 Crônicas, no termo aqui aplicado para a congregação de Israel. O fato da reunião para adoração, Kahal, mais uma vez. E por fim ele cita o grande ajuntamento no livro de Neemias, durante a restauração. Nós vamos ver que o termo lá, para esse momento, é também Kahal. Mas esse termo é traduzido na Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego. Nós vamos ver esse termo traduzido como eclésia, irmão Salomão. Verdade. E aí vamos entrando no Novo Testamento, né? No segundo ponto diz exatamente sobre isso, que é no Novo Testamento, o segundo ponto do primeiro tópico. Ele vai usar o termo de eclésia, se refere à igreja cristã, certo? Mas num contexto neotestamentário, o seu sentido difere do que ele é dado. Ele vai um pouco mais além, certo? E no Antigo Testamento, tanto na forma como na função. Olha, eles aqui, não apenas uma raça ou nação, mas todos aqueles de diferentes raças e nações que foram comprados pelo sangue de Cristo. Olha só como ele dá um termo bem diferente. Assim, o seu sentido no Novo Testamento, já apontando para o Novo Testamento, é majoritariamente sacro. Quer dizer, isto é, de uma assembleia de crentes que se juntaram para adorar a Deus. Quer dizer, uma assembleia de crentes salvos, remidos, que se ajuntaram qual o objetivo? Para adorar exclusivamente a Deus, certo? Não apenas um ajuntamento de pessoas, que muita gente diz, não, é um ajuntamento de pessoas, as igrejas se juntam, está ali só ajuntamento de pessoas. Não, não apenas isso, de maneira nenhuma. Mas uma assembleia de crentes regenerados, que se reúnem para adorar a Deus. E Jesus, ele usa, por exemplo, usa o termo eclésia como um sentido exclusivo, quer dizer, o povo adquirido pelo sangue, ou pelo seu sangue, quer dizer, um povo comprado pelo sangue carmesim, o sangue derramado na cruz do Calvário. Não é um povo qualquer, não é alguém que possa dizer, não, eu vou entrar de todo jeito nesse povo, vou participar dessa igreja, dessa assembleia. Não, tem que ser comprado com o sangue carmesim, o sangue de Cristo. Ele é que nos redime de todo o nosso pecado. Quer dizer, de forma... Diz aqui, olha só. Dessa forma, o uso paulino de eclesia, as suas epístolas, designa sempre a comunidade de salvos. Olha só. Paulo, já usando o termo, ele diz, é uma comunidade de salvos. Quando diz salvos, não é qualquer comunidade, não é qualquer pessoa, não é qualquer tipo de pessoa. Salvos quer dizer lavado pelo sangue carmesim, como já foi dito um pouco antes. Então é importante você bem diferir sobre isso aí, certo? Assim vemos como Paulo, saudando a igreja, ensinando a igreja, discipulando o uso dos dons na igreja, na adoração à igreja. Você vai ver lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, versículo 5, e dando diretrizes à igreja. Quer dizer, Paulo já dirige-se à igreja como essa comunidade de salvo, a igreja separada
por Deus e comprada com sangue carmesim. Isso é no Novo Testamento, irmão Deus. Exatamente. E no terceiro ponto nós vamos ver o comentarista falar sobre a igreja na história cristã. Olha Então só. ele começa dizendo que há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele, numa clara referência à igreja católica apostólica romana. Evidentemente, a tradição protestante rejeita esse conceito, visto que ele não reflete o contexto do Novo Testamento, onde a figura do sucessor de Pedro é totalmente estranha e desconhecida. Então, em oposição a essa noção, né, de igreja como instituição meramente terrena e constituída para ser um monopólio institucional, a reforma protestante vem olhar para o que a Bíblia revela como igreja. O corpo de Cristo expresso em sua multiforme graça, onde só há uma cabeça, só um líder supremo, Cristo Jesus. Esse é o modelo de igreja bíblico. Se não, vejamos o que diz Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Veja, a continuação aqui. Apesar de estar em versículos separados, aqui nós temos uma continuação. Cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então nós vemos que há sim um líder supremo, mas ele não é alguém que foi nascido de mulher, meramente homem, mas nascido de mulher e filho de Deus. Cristo Jesus, o cabeça da igreja. Então, nesse tópico, nós vamos estudar essa realidade, a de que a reforma protestante também trouxe a renovação do entendimento sobre a igreja, né? E de que Cristo é a cabeça de um corpo composto por missionários, doutores e membros espalhados pelo mundo inteiro, debaixo da mesma graça, desde que tenha a Cristo como sua cabeça e tenha se rendido a ele, é igreja do Senhor Jesus. Irmão Salomão. Amém. Com isso concluímos o primeiro tópico da lição. Vamos entrar no nosso segundo tópico da lição, que tem como tema a igreja como criação divina. A gente já vem falando um pouco sobre isso no primeiro tópico. A igreja como criação divina. Não foi a criação do homem, ou bateu a ideia na cabeça, não, vamos criar a igreja. Não. A criação da igreja foi a criação divina. Foi Deus que a instituiu, que a criou. Primeiro ponto do segundo tópico tem como tema a igreja como o ideal de Deus. Veja só, desde a eternidade a igreja estava no coração de Deus e foi idealizado por ele. A sua essência, ela é o projeto divino. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo número 4, que diz assim: como também nos elegeu nele, Cristo, antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Olha só, desde a fundação do mundo, nós somos fundados, fomos elegidos por ele, desde a fundação do mundo, separados, escolhidos. Mas não que Deus separou um povo para ser salvo e outro para a condenação eterna. Não, de maneira nenhuma. Aqueles que vêm para Cristo e o aceitam como único e suficiente Salvador, têm a entrada nessa igreja, a igreja salva, remida, que vai escutar o seu nome ser um chamado quando Cristo vier buscar a sua igreja. Diz assim a lição: na sua carta lá, aos Efésios, o apóstolo Paulo fala de um mistério que estava oculto. Está mais ou menos assim, Efésios capítulo 3, versículo 3 ao versículo 4, que diz assim: como me foi este mistério
manifestado pela revelação, como acima, e em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual no outro século não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Versículo 6. A saber que os gentios são os herdeiros de um mesmo corpo, participando da promessa em Cristo pelo Evangelho. Olha só que maravilha! Esse mistério foi revelado que é Cristo Jesus, revelado à igreja, revelado ao seu povo, ao mundo. Esse mistério que fora revelado era exatamente a igreja. Na mente de Deus, portanto, a igreja já existia, certo? O amor de Deus fez com que ele provesse um plano para salvar o homem caído. Esse amor é fundamental para nós crermos na salvação. E que amor é esse? Através desse amor, ele enviou o seu Filho para nos salvar. Olha só o que diz a lição. Assim, Cristo amou a igreja, se entregou por ela. Ele simplesmente se entregou por ela. Lá em Efésios, capítulo 5, versículo 25, que nos diz assim: vós, marido, amei vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo, ele amou a igreja, ele se entregou pela sua noiva. Basta que você o aceite como o único e suficiente Salvador, irmão. Exato. E no segundo ponto, nós vamos ver a igreja como uma realidade concreta. O irmão Salomão já leu aqui essa noção profética que é transmitida pelas Escrituras, de que Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Então, Deus idealizou a redenção mesmo antes da queda do homem, né? Num mistério profundo, muito longe da compreensão do ser humano. Na sua elevadíssima justiça, queridos, Deus preparou a redenção antes da fundação do mundo. E a igreja é a concretização desse plano da redenção que ainda está em curso. A morte de Jesus foi o ponto alto da redenção, porque ela abre as portas pela graça para o perdão profundo e a remoção do pecado do mundo. E isso tudo é, queridos, a concretização de um plano que chega, depois do seu ponto alto, com o sacrifício de Jesus, a inauguração da igreja como corpo de Cristo. Agora, homens e mulheres comuns, de qualquer nação, raça, tribo, língua, podem ser feitos santos cordeiros de Deus pelo sangue de Jesus e integrar assim o corpo dele. Por isso é importante nós esclarecermos, quando falamos há pouco, a igreja não é uma instituição meramente humana e que possa ser monopolizada por um rótulo ou outro. É claro que existe organização humana e é preciso que exista. Paulo mesmo instituiu bispos, presbíteros e a igreja primitiva diáconos. É preciso que haja uma estrutura humana, é preciso que haja uma hierarquia, uma organização humana. Mas precisamos entender que a igreja de Cristo, descrita nas Escrituras, idealizada por Deus como ferramenta da redenção, não pode ser monopolizada por estruturas humanas, mas elas devem estar sujeitas a Cristo e ao que é revelado nas Escrituras. Então, essa igreja como realidade concreta é trazida a nós pela morte de Cristo e a inauguração da igreja, que nós vamos ver no ponto seguinte, né? Se dá lá em Pentecostes, mas antes disso eu quero ler com vocês Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho,
nascido de mulher, nascido sob a lei, a cumprir toda a justiça, queridos. Então, isso Paulo revela, eram requisitos para a continuidade da redenção, para que a igreja viesse de o Messias que cumpriu toda a justiça. Nascido de mulher, nascido sob a lei, guardou a lei e inaugurou para nós esse tempo de tamanha graça e inexplicável expressão do amor de Deus e da sua justiça. Amém. O terceiro ponto do segundo tópico diz assim: a igreja no Pentecoste. Olha só, ao longo da história da igreja, da humanidade, se faz muitas perguntas, assim, quando a igreja passou a existir de fato, ou quando ela se estabeleceu na sua forma concreta? São perguntas que vêm ao longo da história, mas nós acreditamos, segundo a palavra do Senhor, diz assim, depois do Pentecoste, Lucas destaca que, lá em Atos, capítulo 2, versículo 47, ele diz assim, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Olha só, a partir do Pentecoste, a partir de Atos capítulo 2, é que a igreja propriamente dita, a igreja concreta, certo? Começou ali a aparecer, a dar-se a forma que podemos ver hoje, certo? Então, dessa forma, a igreja que existia apenas no coração e na mente de Deus se tornava uma realidade concreta. Quando o Espírito Santo derramado no Pentecoste, após a ressurreição de Jesus Cristo. Então, ali, a igreja só existia na mente de Deus, mas a partir do Pentecoste, é que podemos dizer que a igreja foi propriamente estabelecida na forma concreta, visível, que a gente pode ver hoje. Você pode perguntar, mas espera aí, naquele tempo existia igreja como nos dias de hoje? Não. As igrejas eram feitas ou realizadas nas casas, nas famílias. E ali se realizavam os cultos, certo? De forma concreta, visível, em adoração a esse Deus tão maravilhoso. E após o Pentecoste, a igreja só cresceu, só aumentou. Foi perseguida, está sendo perseguida, tá, mas ela só aumenta e só cresce para a glória de Deus Pai, irmão Diego. Amém. E no terceiro tópico da nossa lição, nós vamos ver a igreja como a comunidade dos salvos. Primeiro ponto é regenerados pelo sangue de Cristo. E aí a gente precisa lembrar que o versículo áureo, ou o texto áureo, está aqui de novo em Atos 2, 38, logo no início desse ponto. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então a gente precisa aqui estabelecer essa realidade. Existem requisitos, já que estamos falando de igreja e de congregação e de ajuntamento. Existem requisitos para que você se torne membro desse corpo de Cristo. E não é um conjunto de doutrinas, mais uma vez, humanas e extra-bíblicas que determinam isso. Mas as Escrituras, como Pedro disse, estabelecido aqui está a necessidade do arrependimento, da mudança de atitude, do novo nascimento, para que então seja feito membro desse corpo de Cristo, que é a Igreja do Senhor. A igreja é comparada à noiva de Cristo. Os dois, nessa analogia, vivem uma comunhão perfeita. Então, o comentarista prossegue e diz o seguinte: é exatamente esse o sentido da palavra grega metanoeo, traduzida aqui por arrependimento. Significa uma mudança de mente. Assim, a igreja é formada por pessoas que estavam no pecado, a caminho da condenação eterna, mas que, graças ao Evangelho, tiveram suas vidas transformadas. Então, essa ideia de que a igreja é essa estrutura física e todos que passam pela porta não é necessariamente
bíblica, a ideia é de que a Igreja de Cristo não depende de uma estrutura física, embora seja maravilhoso. Hoje temos templos, né, tão bem equipados, Correto. Glória a Deus por isso. É muito bom um ar-condicionado, um banco acolchoado, mas, queridos, não podemos nos esquecer que essas estruturas não são a Igreja de Cristo revelada nas Escrituras. Elas são o templo físico, na verdade, um acessório para o principal, que é o corpo de Cristo, feito por pessoas que se arrependeram, estão sujeitas a Cristo, que é a cabeça, e se reúnem nesses templos. A verdadeira Igreja de Cristo, aquela que irá subir, na verdade, pelas Escrituras, é composta pelos salvos. É verdade. A gente está vendo sobre a igreja como a comunidade de salvos. Olhe bem que nesse tópico, no último tópico, o terceiro tópico, vai falar características que compõem essa igreja de salvos. Nosso irmão Diego falou sobre regenerados pelo sangue de Cristo. Então, a primeira característica tem que ser regenerados. Não tem como pular isso aí, não tem como pular entrar no corpo de Cristo, que é a noiva de Cristo, ou participar desse corpo, sem ser regenerado. É a primeira condição. A segunda condição é selados pelo Espírito Santo, que é o segundo ponto do terceiro tópico. Se não houver esse selo, mas o que é esse selo? É o selo de autenticidade, que pertence a Jesus, que pertence a Deus. Se não houver o selo do Espírito Santo, não tem como você adentrar nos céus. Ele diz aqui, já foi dito, e a gente já viu nessa lição, que a igreja tem sua origem no dia do Pentecoste. Muito bem. Por meio de quê? Por meio do Espírito Santo de Deus, somos batizados no corpo de Cristo. Quer dizer, a gente só pode entrar no corpo de Cristo através da regeneração e do Espírito Santo de Deus. Não tem como entrar no corpo de Cristo se não for por esse meio, essa porta. Não tem como, certo? Então, possamos fazer parte dele. É exatamente, olha só, exatamente isso que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, na sua primeira carta. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Aí ele diz, como é que forma esse corpo? É só os gentios? É só os judeus? É só determinado povo escolhido? Não, ele diz aqui, olha, judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. Aleluia, glória a Deus. Ainda bem, graças a Deus, que o amor de Deus não separou o único povo e diz, olha, aquele ali vai para o inferno. Não, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, amou a todos. Todos podem ter acesso a essa salvação, mas como? Pela regeneração e pelo Espírito Santo de Deus, aceitando a Cristo como o único e suficiente Salvador e selado pelo Espírito Santo. Esse selo ele é meu e ninguém toma. Aleluia, glória a Deus, irmão Diego. Glória a Deus, é verdade. E o terceiro ponto, no terceiro ponto, vamos ver o batismo de Cristo e do Espírito. Então, no momento em que Pedro fala ao povo, no que é também o nosso texto áureo, nós vamos ver ele concluir, recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2 e 38. Então, aqui nós vamos ver esses dois batismos, né, que são separados ali naquela ocasião. É importante nós distinguirmos que ele falava nesse momento, aqui, do dom do Espírito Santo, se referindo ao recebimento do Espírito após a conversão, o que se distingue da experiência do batismo no Espírito Santo, que tinha acabado de ocorrer. Nós vamos ver que o batismo de Cristo é uma referência ao batismo em águas, né, e haveria também o batismo no Espírito Santo de forma
que os dois se distinguem, batismo com água e com fogo. E os dois são partes da promessa para essa igreja, que aqui nos seus primeiros passos experimenta mais da presença do Espírito Santo. Jesus determinou aos seus discípulos que de maneira nenhuma deveriam iniciar o evangelismo, iniciar as missões antes que fossem cheios do Espírito Santo. E ele disse que deveriam esperar em Jerusalém, para que então começassem a levar o evangelho para além de Jerusalém, até a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas antes era necessário que, depois de serem batizados, que foram em águas, eles aguardassem o revestimento de poder que estava por vir. O comentarista da lição conclui, queridos, esse tópico nos lembrando que o batismo no Espírito Santo e com fogo, enquanto promessa, um batismo de capacitação. O Espírito os batizou no corpo de Cristo, um batismo de iniciação, formando a igreja. Ele cita 1 Coríntios 12, 13, onde Paulo escreve o seguinte: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, como nosso irmão Salomão já leu, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Só para reforçar aqui, o comentarista traz mais uma vez essa noção. A igreja é de um Deus que planejou a redenção antes da fundação do mundo. E mais, está escrito que não faz acepção de pessoas. Não existem igrejas separando homens por raça, por condição, por formação, por qualquer outra coisa. O nosso Deus não faz acepção de pessoas. E a expressão disso é maravilhoso, porque quando Jesus escolheu seus discípulos, ele chamou um coletor de impostos rico e proeminente na sociedade, mas também chamou um pescador. E aconteceu que o líder acabou se tornando o pescador. Glória a Deus. Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as que acham que são poderosas, as que não são, para confundir as que são. E a igreja, queridos, é esse ajuntamento, onde Deus expressa seu amor igualmente por todos, e todos podem alcançar graça e essas promessas por causa do seu amor e da sua justiça, que não faz acepção de pessoas. Amém. Chegamos à conclusão da lição, finalmente, não é isso? A conclusão da lição, irmãos, é um apelo que fazemos a vocês que estão escutando essa mensagem. Queira participar da igreja, ou participe dessa igreja. A igreja é que vai ser arrebatada, a igreja é que vai encontrar com Cristo na glória. Mas qual é essa igreja? A gente viu que na lição, como ela surgiu, ou como a igreja surgiu, que foi fundada por Jesus Cristo. Ela já existiu, primeiramente, num plano de Deus. Ela veio surgir ou idealizada lá em Atos capítulo 2. Ali veio ser concretizada. E até hoje estamos aqui pregando a palavra do Senhor. A igreja, portanto, não foi idealizada por a mente humana ou por homem algum, de maneira nenhuma. Nem tampouco está fundada sobre teses humanas. Não. O seu fundamento é Cristo, que é o cabeça da igreja. É o cabeça da igreja. Por isso, é um grande privilégio fazer parte dessa igreja, que é o corpo de Cristo. E ele vem buscar o corpo de Cristo. Cristo vem buscar o seu corpo, ou vem buscar a noiva. Basta que para que você possa estar incluso ou participar dessa noiva, tem que aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador. Amém? Que Deus te abençoe com muitas bênçãos do céu. Já te convido para a próxima aula, se assim Deus permitir, irmão Deus. Amém. Paz do Senhor, e até uma próxima oportunidade. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aquele joinha, comentar. Tudo isso ajuda esse vídeo a ganhar relevância e alcançar cada vez mais pessoas.
A paz do Senhor. A paz do Senhor, fique com Deus.